Olá, tudo bem, alunos? Sejam todos bem-vindos para a nossa aula, do primeiro aninho de Geografia. O nosso tema de hoje são as estações do ano. A gente vai falar um pouquinho sobre as estações, as suas características, ver algumas imagens, ver como essa estação é exemplificada em imagens. Então, vamos lá. As 4 estações do ano, elas são divididas em 4, Então, aqui na imagem, vocês conseguem ver 4 imagens diferentes, onde cada uma representa o quê? As estações do ano. Onde cada uma delas representam as estações do ano. Então, o que corresponde às estações do ano? O movimento que o nosso planeta faz em torno do Sol dura um ano, Então, para ele fazer todo esse contorno, esse movimento, tem a duração de um ano, e as estações são divididas em 4, e para a gente poder transpassar essas 4 estações, tem a duração também de um ano. Então, as estações acontecem por causa da inclinação da Terra em relação ao Sol. E são 4 estações. Vocês sabem quais são? Vamos conhecer. A primeira é o inverno, a primavera, o verão e o outono. Quais são as características do inverno? Então, a principal é que nessa estação, os dias são mais frios e as noites também. Ela é considerada a estação mais fria do ano. E atualmente, nós estamos no mês de junho, nós estamos caminhando para entrar no inverno. A partir do dia 21 de junho, a gente entra no inverno. Então, vocês podem identificar, e observar que os dias estão cada vez mais frios e as noites muito mais. Então, inicia no final de junho e termina no final de setembro. E no inverno, as noites são mais longas. Então, o que significa isso? Os dias, a noite, durante os dias de inverno, anoitece mais cedo. Então, é por isso que a gente fala que as noites são mais longas. Aqui nós vemos 2 imagens, do inverno. Uma é representando Gramado no Rio Grande do Sul. Parece até um país, europeu. Por quê? Tem neve, tá vendo? Tem pessoas que falam, no Brasil não neva. No Rio Grande do Sul, às vezes costumam nevar. Então, lá nos estados, Rio Grande do Sul e as cidades do sul costumam nevar como Gramado. Na outra imagem, a gente vê uma moça de touca e cachecol, porque no inverno a gente sente frio, então a gente quer vestir roupas pesadas para nos agasalhar. Só quando a gente agasalha que a gente se sente o quê? Confortável, quentinho, Outra característica do inverno é a gente tomar bebidas quentes, No inverno a gente quer tomar um leitinho quente, um achocolatado, e a gente não sai muito de casa. A gente quer ficar como? Mais juntinho mesmo com a família. Então a gente costuma ver mais filmes, Ficar vendo mais TV. Então é um tempo que realmente a gente fica mais quietinho, mas é um momento em que a gente fica mais quietinho e mais juntinho. Mas a gente tem que observar que durante esse período também a gente costuma o quê? Gripar mais fácil, adoecer mais fácil. Justamente por isso que a gente fica o quê? Mais recluso, mais próximo, Que pode gerar também as gripes, Porque o vírus fica fácil de passar para um e para o outro. Agora, o outro tema que a gente vai falar, outra estação, é a primavera. A primavera, ela é considerada a estação mais agradável para alguns. Por que disso? Porque as temperaturas ficam mais amenas, E aumenta a umidade do ar. O que significa a umidade do ar? O ar fica mais fácil de ser respirado, porque ele fica mais hidratado, não fica um tempo seco. Então, as pessoas gostam desse tempo. E fora que as flores, porque é o período que desabrocha. E fora que é o período que desabrocha as flores, modifica as paisagens, Fica tudo mais bonito. Então as pessoas querem sair de casa, querem passear, porque tudo colabora, A paisagem colabora, o tempo colabora.
Então as pessoas ficam mais animadas a passear. E é chamada também da estação das flores, né? E ela inicia no final de setembro e finaliza no final de dezembro. Duas imagens para representar a primavera. Na primeira a gente vê muito verde, muitas flores, né? E é exatamente assim que as paisagens ficam, né? As flores desabrocham. E na segunda a gente vê o ipê. O ipê, ele é caracterizado, né, uma referência do Brasil, de uma árvore, né, referencial do Brasil. Então, na primavera, os ipês começam a desabrochar. Então, vocês costumam ver ipês de todas as cores, amarelo, roxo, e realmente embeleza mesmo as paisagens. E, como eu já disse, né, o clima fica mais agradável para passear. As árvores desabrocham junto com suas flores e frutos. Os dias e noites têm a mesma duração. Mais uma vez, não é que tem mais horas, gente. É porque o clima é tão agradável, né? Que o clima é tão agradável que a gente sente o quê? Que o dia e a noite têm a mesma duração. Porque para dormir é muito confortável, né? Porque é um clima que beneficia isso. Então, por isso que a gente fala que tem a mesma duração o dia e a noite. Agora a gente vai falar do verão, né? Muitos gostam do verão, mas é o considerado que é o clima mais quente das estações do ano, né? Os dias ao longo dessa estação são o quê? Mais extensos, porque custa anoitecer. O sol fica até o último segundo. Então, no inverno, quando vai dando para 17h15 da tarde, já começa a fechar o tempo, já começa a anoitecer. No verão, às vezes, 6 horas da tarde ainda tem sol, né? O verão é caracterizado por essa estação mais quente, né? E ela é a mais chuvosa das 4. O verão é caracterizado por ser a estação mais quente e chuvosa das 4 estações. Então, nessa época, além do calor, né, vem as extensas chuvas. E muitas vezes são chuvas rápidas, porém são chuvas muito intensas, né? Então, a gente costuma ver no verão muitos desabamentos de casas, infelizmente, porque a chuva, né, durante o verão, ela cai com muita intensidade, com muita agressividade, e ao mesmo tempo, muito calor. Duas imagens, né, para a gente representar o verão. Então, as duas a gente consegue ver o mar, né? Na primeira, a gente está vendo algumas palmeiras, né? Com o mar ao fundo, o céu limpo. É assim que é o verão. Olha que céu bonito e que mar azul. E já na outra, a gente olha para essa imagem, o céu e o mar, ele acabam se encontrando. Olha que coisa mais bonita. E realmente, no verão, os dias são assim, são dias solares, né? Dias claros. E em seguida vem o outono, né? O outono, ele inicia em março, né? Finalzinho de março, e termina no final de junho. Então, atualmente, nós estamos no outono, estamos caminhando para o inverno. Essa estação, ela se destaca pela queda das folhas e da temperatura. Então, no outono, o que na primavera, né, desabrocha as flores, né? No outono, as flores, as folhas começam a cair. E junto a temperatura. Então, a temperatura cai bruscamente. Então, você está acostumado no verão, né? Aquele calor, quase 40 graus. Aí vem o inverno. Então, a temperatura cai de uma vez. Os dias que eram muito solares já não é mais. Então, durante o outono, os dias são mais frios, né? Então, vocês vão perceber essa diferença. E diminui também os períodos de chuvas. Então, as chuvas que vêm no verão já começam a diminuir quando a gente entra no outono. Outra característica do outono são os ventos, né? Muitas crianças gostam muitas crianças gostam da estação de outono. Para quê? Para soltarem o quê? Pipas, papagaios, porque o vento é muito benéfico nessa estação para esse tipo de brincadeira. Vou voltar aqui.
o tempo é muito benéfico, né? A estação é muito benéfica para esses tipos de brincadeiras, que é soltar pipa e papagaio. Na imagem, nós vemos duas imagens representando o mês de outubro. Nós vemos duas imagens representando a estação do outono. Na primeira, nós vemos o quê? O chão cheio de folhas, né? Então, é uma característica do outono. As folhas começam a cair para renovar, o outono se aproxima. E na outra, a gente vê uma família brincando de pipa. Porque disso que os ventos são muito fortes, né? E beneficia para essa brincadeira. Agora, como toda a aula, né, da gente, a gente vai ter a nossa atividade. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vou apresentar uma imagem. Eu gostaria que vocês me respondessem, né, em qual tipo de estação que ela corresponde. Vamos para a primeira? Olha lá essa estação. Observe bem a imagem, então a gente consegue ver algumas árvores, alguns verdes, mas o que tem no chão? Olha lá para vocês verem, folhas. E quando a gente fala que as folhas estão caindo, qual estação é? Muito fácil. Outono, né? Que nós já aprendemos que as características são as folhas caindo das árvores. Então, outono. Próxima imagem. Olha que dia lindo, né, gente? O sol, o céu, o mar. Esse é muito fácil. O que representa essa imagem? Qual a estação? Verão, exatamente. Parabéns se vocês acertarem. Se vocês não acertaram, não se preocupe. Terão oportunidade nas próximas aulas, tá bom? Então, gostaria de agradecer vocês pela participação, né? Mais uma vez eu peço que vocês procurem o papai ou a mamãe ou o responsável. Contem o que vocês aprenderam hoje, que é muito importante para nós. E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos.